Já estamos de volta e agora com um alerta da Secretaria Estadual da Fazenda para os contribuintes pagarem ou parcelarem o IPVA 2024. Placas finais 3 e 4 para veículos automotores e motocicletas. E o prazo para pagamento ou início do parcelamento vai até o dia 28 de março. Quem tem as informações e os detalhes para a gente é o Rogério Costa. E a Secretaria da Fazenda de Alagoas alerta para o prazo em relação ao pagamento do IPVA. Os contribuintes que possuem veículos com placas de finais 3 e 4 têm até 28 de março para efetuar o pagamento. O boleto estará exclusivamente sendo emitido na internet através do site cefaz.al.gov.br na seção Espaço para o Contribuinte. Para emitir, basta clicar na opção IPVA, emissão de boletos e logo após informar o Renavan e a placa do veículo. É importante salientar para você que nos acompanha que este ano a documentação não será enviada para os endereços dos contribuintes através do correio. O pagamento do imposto pode ser efetuado em cota única ou em até 6 parcelas, onde o valor mínimo seja de R$ 100. Vale citar também que o pagamento da renovação do licenciamento junto ao Detran também deve ser feito de forma única. Cada final de placa tem uma data limite para o pagamento da cota única com ou sem desconto. As placas com finais 5 e 6 têm até o dia 30 de abril, 7 e 8 o prazo é 31 de maio e as placas com final 9 e 0 até 28 de junho. Portanto, apesar do feriado da Semana Santa, é importante que as pessoas atentem para o pagamento da cota única ou mesmo para o início do pagamento de forma escalonada, parcelada do IPVA. Considere o feriado, hein? Com imagens do Eliel Santana, reportagem de Rogério Costa. E a gente vai falar aqui, mudar o assunto, vamos falar da falta de vagas nos cemitérios públicos de Maceió, que vem gerando uma grande preocupação, viu, Marcos Rodrigues? É isso, Thaís, e é consequência também, acreditem, de todo aquele problema que teve origem ali com a mineradora Braskem. Perdemos a função, ou pelo menos a operação, de um cemitério na nossa capital. E para falar sobre esse assunto, a falta de vagas em cemitérios públicos de Maceió, estamos recebendo Lucas Monteiro Valença, ele que é defensor público do Núcleo de Proteção Coletiva da Defensoria Pública aqui de Alagoas. Muito obrigado pela sua presença. É claro que quando a gente fala de um assunto que envolve a comunidade de um modo geral, ainda em consequência da Braskem, a gente sabe que não é uma luta fácil. Mas como é que a Defensoria entra nessa causa para tentar, obviamente, garantir pelo menos esse direito, o último direito que o cidadão tem, que é quando falece, sepultar com dignidade os seus familiares. Muito bom dia. Muito bom dia. Antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui presente na estreia do programa de vocês. Tudo muito bonito. Agradeço a presença e a oportunidade. Inicialmente, é de se destacar assim, que esse problema dos cemitérios já era um problema que existia antes mesmo da situação da Braskem. Contudo, essa situação da Braskem, que interditou um dos 8 cemitérios de Maceió, que foi justamente o cemitério Santo Antônio, localizado no bairro do Bebedouro, agravou ainda mais uma situação que já era muito difícil, a ponto de que hoje a gente esteja vivendo, de fato, uma situação caótica. Em toda essa situação também entra em questionamento a situação de que houve um acordo do município de Maceió com relação à Braskem, justamente indenizando as áreas municipais. Contudo, deve-se destacar que várias famílias que já tinham sido atingidas pela tragédia da Braskem, né, tendo perdido suas residências, os locais onde viviam e tudo mais, também perderam o local onde eram sepultados os seus entes queridos, né? Então, a gente, infelizmente, tem recebido diversas pessoas na Defensoria Pública que nos relatam a dor de não poder sepultar os seus parentes nos locais onde seus bisavós, avós haviam sido sepultados. Então, a gente imagina a dor que essa população já sentia e agora, né, depois desse momento, passou a sentir ainda mais essa dor. Essas famílias não foram indenizadas pela Braskem, né, porque elas mantinham o pagamento das taxas de concessão de uso desses jazigos. Não houve nenhum tipo de comportamento, não houve nenhum tipo de abordagem da Braskem no sentido de indenizar essas famílias. A Defensoria Pública está atenta a essa realidade e certamente acionará na Justiça a Braskem para obter essas indenizações. Essas famílias que tinham o jazigo, além de estarem impossibilitadas de sepultar seus parentes no cemitério Santo Antônio,
ainda enfrentam uma dificuldade, que é uma dificuldade que todos os munícipes hoje aqui de Maceió enfrentam, de encontrar um lugar adequado para sepultamento. Então, imagina ainda mais a dor de não poder, além de não poder sepultar os seus parentes nos jazigos, né, onde a família sempre foram sepultadas, além disso, enfrentar uma dificuldade natural de encontrar um local para sepultamento digno de seus familiares. É uma situação bastante complicada. Doutor Lucas, o IML diz que há 120 corpos esperando, 120 ossadas esperando também por sepultamento, situação que já é preocupante, então pode se agravar? Pode se agravar, sim. É importante destacar que durante as reuniões que foram realizadas pela Defensoria Pública, nós observamos que, além de termos uma grande dificuldade atual de encontrar sepultamentos dignos para as pessoas que no dia a dia acabam falecendo, nós também temos um passivo. Hoje, como você bem relatou, mais de 120 corpos se encontram na geladeira do IML. E caso dê algum problema, por exemplo, nessa geladeira, nós entraremos numa situação de catástrofe de vigilância sanitária, né? Uma catástrofe sanitária, porque, de fato, esses corpos estão lá e precisam ser dignamente sepultados. E hoje nós não encontramos vagas suficientes para isso. Até porque entre uma pessoa que falece hoje, que tem os seus entes procurando sepultamento, e uma pessoa que está no IML, sempre vai ser dada prioridade para as pessoas que estão falecendo no dia a dia. Mas é um problema que precisamos enfrentar. Nós continuamos realizando reuniões na Defensoria Pública no intuito de resolver também esse problema. Thaís, esse assunto foi levado para o Ministério Público e a promotora Carla Padilha tem um posicionamento a respeito desse assunto que você acompanha agora. Falta de vaga nos cemitérios é o que se alega para o número de cadáveres no Instituto Médico Legal em Maceió está simplesmente acima da capacidade. Eram 120 corpos, agora estão chegando praticamente a 130 corpos sem uma solução. Estou aqui ao lado da promotora Pública dos Direitos Humanos, ela que está acompanhando essa situação deplorável e nos fala das medidas tomadas pelo Ministério Público. Inclusive, a senhora fez questão de visitar pessoalmente o IML. Como é que está a situação? Isso, nós fomos pessoalmente, realizamos uma inspeção técnica com a presença do diretor do IML e pudemos constatar que a situação não pode permanecer como está. Hoje, o que eu posso dizer é espaço físico até há, mas o IML não é depósito de cadáveres nem de ossos. O IML é um órgão de perícia científica que se presta a realizar exames necroscópicos e exames em vivos no sentido de fornecer prova de materialidade e autoria de crimes, mas não é depósito de cadáveres. E em razão da ausência de um fluxo adequado desses cadáveres, o que a gente tem hoje é uma situação que necessita de medidas urgentes e que não são lineares, porque há problemas de toda a ordem. Por exemplo, uma das saídas para reduzir esse quantitativo seria justamente alguns municípios do interior absorverem parcela desses cadáveres e inumarem nos seus respectivos municípios, até porque há cadáveres que vêm do interior pelo IML. Então, o Procurador-Geral de Justiça, já em contato com o presidente da AMA, está buscando identificar quais os municípios que possuem cemitérios públicos aptos a receberem parcela desse quantitativo. Para além, é necessário, sim, que o município de Maceió construa novas gavetas para recepcionar esses cadáveres das pessoas, de corpos não identificados ou não reclamados pelos familiares, que são conhecidos vulgarmente como indigentes. É responsabilidade do município disponibilizar essas gavetas para que eles fiquem acondicionados. Atualmente, só existem 99 gavetas distribuídas em 2 cemitérios públicos, mas seria necessário mais 260 gavetas. Então, houve uma recomendação do MP lá em 2021 e, lamentavelmente, esse problema não foi priorizado por parte do município. A partir de agora, outras medidas poderão se fazer necessárias, inclusive ações judiciais, se for o caso, se a coisa não for resolvida com a urgência que a matéria reclama. Se fala ultimamente tanto em crematório, uma ideia poderia também ser plausível de se criar em Maceió, construir crematórios também, para facilitar principalmente aqueles que a família não toma conhecimento, ou não tem nem família e fica aí, infelizmente, ao léu.
Exatamente. Eu não sei o custo de um crematório para o município, se ele teria interesse, mas o que importa é, quando um cadáver é inumado pelo IML, tem que se aguardar 3 anos para que haja sua exumação e aqueles ossos serem recolhidos para um ossuário, que ocupa muito menos espaço. Mas da forma que está, o risco é que isso aumente ainda mais, porque não está havendo um fluxo, um direcionamento. O PLID, que é um grupo que foi criado justamente para buscar pessoas desaparecidas, também é uma alternativa que está sendo pensada para que alguns desses cadáveres eventualmente possam ser reconhecidos por familiares que não sabem onde estão o seu ente querido. Então, são muitas temáticas envolvidas e é preciso que se atente para a gravidade, porque estamos falando de um problema de saúde pública. A senhora se predispôs até aí ao IML e também tem um relatório aqui circunstanciado, tem dados importantes que eu gostaria que a senhora, se pudesse, passasse aí para o nosso público, a sociedade. Bom, a primeira coisa é que temos 285, é um quantitativo, somando-se cadáveres e ossos. Esses todos estão necropsiados, ou seja, a atividade do IML já foi concluída. O IML já realizou o que deveria realizar. Quando se trata de pessoas não identificadas, realiza-se coleta de material genético para ficar armazenado em softwares e, eventualmente, no futuro, se aparecer um familiar, se pode identificar aonde foi inumado e aquele familiar ter acesso aos restos mortais do seu ente querido. Além disso, eu tenho 46 ossadas que pertencem a Maceió, 46 que pertencem ao interior. Nesse total, de todos os corpos hoje armazenados, segundo o próprio IML, são 78 corpos de Maceió e 51 do interior. É por isso que é importante que haja uma sensibilização também com aqueles municípios que detenham espaços públicos para inumação, para que colaborem através de uma força-tarefa para que se possa reduzir essa demanda. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a Gazeta News. Aí, o Ministério Público do Estado preocupado com a situação, não é para menos. A promotora Carla Padilha ali falando sobre a necessidade de uma solução, pelo menos a médio prazo, e a gente pergunta justamente sobre isso. Quais são as soluções a médio e até a longo prazo, doutor Lucas? É importante destacar que esse problema que o Ministério Público estava falando é com relação aos corpos que se encontram no IML, mas o principal problema, o problema que mais envolve a dignidade da pessoa humana, também é o problema das pessoas que buscam sepultar seus entes queridos, já estão em situação de fragilidade emocional, porque perderam seus entes queridos, e a gente foi comunicado, inclusive na Defensoria, de pessoas que esperaram 3 dias para sepultar seus entes queridos, né? Tiveram que sair, velavam o corpo na residência, tiveram inclusive que sair da residência porque o próprio odor natural da decomposição já passava a incomodar as pessoas que estavam dentro de casa. Então, assim, eu acho que ninguém consegue imaginar uma dor que é para um familiar passar por uma situação como essa. E justamente por isso que a Defensoria Pública não vai deixar esse caso, não vai desistir até que se encontre uma solução de médio e longo prazo para esse problema. A LURB apresentou uma solução de curto prazo que nos pareceu, em caráter emergencial, ser uma boa solução. Estaremos acompanhando para que sejam abertas novas vagas em caráter imediato. Mas nós não vamos parar por aí. Certamente nós buscaremos uma solução de médio e longo prazo para que daqui a 1 ou 2 anos vocês não voltem a ter que vir aqui reclamar do próprio poder público soluções para um problema como esse. É algo desumano. Então, a médio prazo, a LURB nos apresentou uma solução que seria a ampliação do cemitério São Luís. Na própria reunião, nós procuramos saber em que pé estava esse processo de desapropriação dessa área vizinha ao cemitério São Luís, e eles nos informaram na última reunião que o processo de desapropriação para ampliação do cemitério já se encontra em fase final e que ainda nesse primeiro semestre será possível realizar essa ampliação. Nós temos a convicção de que isso é uma solução de médio prazo, porque a gente sabe que isso não solucionará o problema daqui a 3, 4, 5 anos. Então, nós buscamos também uma solução de longo prazo. Com relação a essa de médio prazo, nós procuraremos a Secretaria de Finanças, responsável hoje para fazer o pagamento, para cobrar agilidade nessa desapropriação dessa área. Contudo, a gente sabe que a solução definitiva do problema perpassa necessariamente pela construção de um novo cemitério e de um novo cemitério vertical,
Hoje, Maceió não tem uma legislação que possibilita a construção de cemitérios verticais, o que já é uma realidade em diversos municípios. Essa é uma realidade atual em diversos outros municípios e que Maceió precisa se atualizar também nesse caráter da legislação. Nós oficiamos a LURB para saber em que pé está esse projeto de lei e nós soubemos que ele ainda está no gabinete do prefeito. Então, buscaremos uma solução junto ao gabinete do prefeito para que esse projeto de lei seja encaminhado o mais rápido possível para permitir a construção de um cemitério e de um cemitério vertical aqui no município de Maceió. Pois é, Thaís, a gente está falando de uma situação de saúde pública, não é? Que envolve essa situação aí que, obviamente, o defensor traz. Imagine, você está velando um parente e sem ter o local, o destino final dele, e o corpo já entrar em decomposição. Há produtos que são utilizados para que isso venha a ser retardado, mas há um custo, Thaís, para isso. Muitas vezes as famílias não têm, não é? Muitas vezes as famílias não têm. Então, é uma situação delicada. A pandemia agravou esse problema das vagas. O cemitério São José, eu tive a oportunidade de acompanhar a comissão de vereadores lá da Câmara que passou a acompanhar esse caso. Aonde era o local de passagem das pessoas, passaram a ser locais de sepultamento. E aí hoje eles já estão, depois de 2 anos, que é o prazo máximo, né, o mínimo, já estão retirando os ossos e colocando num ossuário para tentar guardar um local para sepultamento definitivo. E como fala aqui o doutor Lucas, se a gente não tiver uma ação planejada, um plano diretor sério, uma discussão do executivo, esse problema vai voltar a acontecer. O que é que o senhor poderia dizer hoje para as famílias que estão vivenciando essa triste realidade ainda de não ter a certeza se vão poder, inclusive, sepultar os seus parentes em Maceió? É importante destacar que antes de vir aqui até a reunião, eu procurei saber com pessoas da sociedade civil que estão engajadas nessa luta e procurei saber se as soluções a curto prazo que a LURB nos propôs, se de fato ela está sendo suficiente para evitar esse tipo de constrangimento. A informação que nós tivemos é que, até o momento, nós não tivemos novas reclamações de pessoas que estejam esperando 2 ou 3 dias. Caso isso volte a acontecer, a Defensoria Pública está aberta a receber reclamações na nossa subsede da Gruta, que fica situada na frente da Algás, no bairro da Gruta. Então, caso você passe por qualquer tipo de situação do tipo, eu peço que nos procure para que a gente possa dar os encaminhamentos necessários. Tem sistema de plantão também, doutor? Nós funcionamos também sistema de plantão, inclusive sábado, domingos e feriados. Obrigado pela presença, agradeça lá o trabalho da Defensoria, que é quem está ao lado, né, Thaís, da sociedade. Que é quem dá o apoio, né, necessário para a sociedade nesses momentos de crise. Doutor Lucas Monteiro Valença, defensor público do Núcleo de Proteção Coletiva da Defensoria Pública de Alagoas. Seja sempre bem-vindo. Obrigada por estar conosco nessa estreia, esclarecendo um assunto importante que é a Defensoria e a atuação da Defensoria nesse caso. Até uma próxima. Até a próxima. E o governo de Alagoas lança nesta quarta-feira, ou seja, amanhã, o novo cartão da pessoa idosa, o documento que garante gratuidade no transporte intermunicipal para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e com renda de até 2 salários mínimos. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso repórter Rogério Costa. E o governador do estado, Paulo Dantas, e a secretária de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, Aline Rodrigues, vão estar participando de uma solenidade que marca o lançamento do novo cartão da pessoa idosa. O evento será na manhã de hoje, no auditório Aquatune, aqui no Palácio República dos Palmares. Esse documento está sendo lançado, garante a gratuidade no transporte intermunicipal a pessoas com idade igual ou superior aos 60 anos e renda de até 2 salários mínimos. Deixará de ser emitido em papel e passará a ser entregue à população em PVC, material mais resistente e durável. Essa modernização traz ainda mais segurança e confiabilidade, tanto para o passageiro quanto para o transportador que faz parte do sistema. Na ocasião, o governador vai assinar um novo decreto para regulamentar a Lei 7.503 de 2013, que estabelece mecanismos e critérios para assegurar a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal de pessoas idosas, através, naturalmente, da Secretaria de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, como órgão responsável pela emissão do cartão da pessoa idosa. É um ganho, né? Mais um ganho social que o governo oferece para a sociedade alagoana, principalmente os idosos acima dos 60 anos. Direto do Palácio República dos Palmares, reportagem com imagens do Eliel Santana, de Rogério Costa para o Gazeta News. Muito
Muito obrigado ao Rogério Costa, uma iniciativa importante, os idosos precisam de atenção, precisam estar documentados acima de tudo. Thaís, mas a semana está começando, né? E nós temos um quadro no Jornal da Mix que também trazemos aqui para o Boletim Gazeta, que é muito importante para você, cidadão, que é acompanhar a agenda parlamentar da semana. E ao nosso lado, o especialista em política da Gazeta Digital e Gazeta Web, o jornalista Tiago Gomes. Tiago, uma semana movimentada, muito bom dia. Bom dia, Tiago. De novo, né? A gente aqui no Boletim Gazeta agora. Bom dia, Marcos, Thaís, a todos que estão acompanhando. Para mim é um prazer, uma satisfação, né? Desejo boa sorte a vocês nessa nova jornada aí. Enfim, a semana vai começar no Legislativo com muitas novidades. Nós sempre destacamos assim a semana no Parlamento. Vamos começar então com a Câmara Federal. Na Câmara Federal hoje nós não poderíamos deixar de falar sobre o caso Marielle Franco, né, que teve bastante repercussão, e essa semana teve mais um desdobramento com a prisão de 3 pessoas que foram consideradas mandantes do crime. Tá? Então, hoje, a Câmara vai realizar uma sessão solene. Já estava marcada essa sessão, tá? Mas casou exatamente com o desfecho do caso, né, porque o caso está considerado como encerrado. Então, a Câmara vai realizar uma sessão solene em memória a Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes, que foram assassinados há 6 anos atrás. Além disso, Marcos e Thaís, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai analisar o pedido de prisão que já foi executado, né, para o deputado Chiquinho Brazão, que é o deputado que foi preso, acusado de ser o mandante do crime. Por quê? Porque os deputados têm foro privilegiado. E por ele ter foro privilegiado, eles não podem ser presos sem que o crime seja um crime sem pagamento de fiança e também seja em flagrante. Aí o ministro Alexandre de Moraes, ele fundamentou a sua decisão dizendo que esse deputado ele obstruiu os processos judiciais e por isso ele deveria ser preso. Então os deputados vão analisar essa prisão hoje à tarde, numa sessão solene. A bancada do PSOL inclusive já pediu a cassação do deputado. Outras pessoas que foram presas foi o irmão do deputado, né, que é um dos conselheiros do Tribunal de Contas lá do Rio de Janeiro, e também um delegado de polícia que foi, na época, que assumiu o caso, né, que estava lá assumindo o caso, e nesse final de semana ele foi preso. É o Domingos Brazão, conselheiro, e o Rivaldo Batista, né? O Rivaldo Batista, exatamente. Eles foram presos... Chefe da Polícia Civil. Chefe da Polícia Civil, foi preso e ele assumiu exatamente, acho que 2 dias depois da morte da Marielle Franco, que foi indicado, inclusive, por um interventor que estava, na época, assumindo o governo do Rio de Janeiro. O Braga Neto foi candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro. Por isso exatamente que a esquerda tentou sempre fazer alguma ligação... Isso. Aí do Bolsonaro, do Braga Neto, com esse caso, já está confirmado que não tem nada a ver, foi a milícia mesmo lá, os Brazão, né, que tiveram a coragem e a ousadia de cometer esse crime, Tiago. Exatamente. E então, aí se investigando também uma possível leniência das polícias nesse caso. Exatamente. Então isso aí não vai ficar impune, a questão da participação desses mandantes, né, porque a polícia já diz que eles são mandantes. Ontem o ministro Ricardo Lewandowski, ele esteve em Maceió, o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele comentou sobre esse fato, disse que novas diligências podem acontecer, mas essas diligências vão acontecer na medida em que novas provas possam surgir ao longo do percurso do processo. Mas, assim, o caso está considerado encerrado, porque já foram identificados os mandantes e os seus executores, que todos eles já estão, inclusive, devidamente presos e identificados no devido processo judicial. Na Assembleia Legislativa, não sei se ainda tem tempo da gente falar, mas na Assembleia Legislativa, hoje, os deputados eles vão analisar um projeto interessante, Thaís e Marcos, que eles vão tentar restituir de forma simbólica os mandatos daqueles deputados que perderam o mandato na época da ditadura. São 16 deputados aqui de Alagoas que perderam seus mandatos no regime da ditadura, não só aqui em Alagoas, mas em outros estados também. Mas aí o deputado Ronaldo Medeiros, que é do PT, ele apresentou um projeto de lei, um projeto de resolução, na verdade, para que seja feita uma homenagem a essas pessoas. Se elas estiverem vivas, elas vão lá até a Assembleia Legislativa receber uma homenagem e um diploma simbólico, na verdade, porque seria uma reparação histórica e moral por tudo que o sistema autoritário aqui no Brasil causou a essas pessoas e as suas famílias. Financeira, né? Porque senão seria aí até mereceriam, mas nesse projeto
não está previsto. Queremos agradecer a participação do Tiago Gomes, dizer que você estará sempre por aqui e agradecer, claro, a você, Thaís, então, né? Por esse dia tão importante, a estreia do Boletim Gazeta, e principalmente a você que nos acompanha e na sequência do Jornal da Mix, agora com o Boletim Gazeta. Até amanhã, Thaís. Beijo pra você, Marcos. Até beijo, amanhã. até beijos no tá Jornal da aqui. Mix. Beijo pra você também, Tiago. A gente volta a se encontrar amanhã no Jornal da Mix e em seguida aqui no Boletim Gazeta. Tchau, Tudo tchau. bem, valeu. Tchau.